Você sonhou com serpentes? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte: Boa noite, senhor Elias. Eu sonhei que eu estava em um lugar que chovia muito. Assim, ia acumulando poças de águas que se tornavam lagos. Tinha algumas pessoas nesse sonho, porém não lembro, mas sei que meu filho estava lá e eu o deixava sob os cuidados de alguém para atravessar o lago e chegar até o outro lado, onde tinha deixado minha bolsa para pegar uma bolacha para o meu filho. Assim que entrei no lago, percebi que tinha uma cobra de cor amarela, com branco, me cercando. Tive que ficar quieta para não ser picada. Ela se enroscou na minha perna esquerda e começou a subir, desesperada ao sentir que poderia ser picada e morrer. Eu lembrei do meu filho que precisaria de mim. Enfrentei o medo por cobra e grudei na cabeça dela. Quando olhei para o lado direito, apareceu uma outra cobra amarela e branca, só que a cabeça da outra era tipo de uma cobra naja. Eu grudei na cabeça dela também com muita força e ódio. E gritei: Vocês não vão me matar? Acordei assustada, balançando minhas pernas. Por favor, se puder interpretar para mim, eu agradeço muito, gratidão e muita luz, finaliza internauta. Bom, já ocorreram várias oportunidades para você resolver as questões pendentes que tem na sua vida ali, mas você não consegue porque você está acumulando sentimentos e emoções negativas. A psique do humano pode acumular isso ali sem que a pessoa perceba. Tudo aquilo que nós vivemos, sentimos, ouvimos, acabam grudando no nosso astral, atrapalhando os resultados. Aí você não consegue, você não dá vazão a sentimentos e emoções negativas, porque você não, talvez também não percebe que está acontecendo isso. Mas quando você lida com as serpentes com ódio, você está alimentando elas, tá? Mas por que você está lidando com ódio? Também pode ser inconscientemente. Sem querer, sem ver, você acumula sentimentos e mágoas e etc. E sem querer também, sem perceber, você dá respostas que permitem o fortalecimento dos seus adversários, porque quando nós tomamos decisões negativas, nós somos envoltos no magnetismo negativo, que atrai mais do mesmo, ou seja, uma coisa negativa vai atrair mais coisas negativas. Por outro lado, da mesma forma funciona para o lado bom. Se você opta por decisões benevolentes ali, você é envolto no magnetismo positivo, atraindo mais do mesmo, quer dizer que uma coisa boa puxa outra. Mas você está inserida num processo ali genuinamente. As coisas estão acontecendo e o seu desconhecimento, a desinformação ali está levando você a aumentar os problemas ao invés de diminuir. Muitas vezes, ao dar resposta para os nossos adversários, nós acabamos fortalecendo eles, porque eles vivem na frequência negativa e eles terão maior força sobre as pessoas que estão na frequência negativa, porque vence o mais forte, vence o pior. Mas você talvez nem saiba que é possível sair da frequência negativa. Você não pode emanar o ódio, você não pode guardar mágoas e ressentimentos. Não pode. Você tem que dar vazão a isso. E nós temos inúmeras ferramentas que auxiliam nesse processo. Tem meditação, tem carta mágica. Aqui embaixo na descrição deste vídeo tem um link que leva você para uma página minha no Blogspot,
onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali nesse link eu tenho playlists que falam de carta mágica, inclusive. Aprenda a fazer a sua carta mágica para equalizar a sua psique. A carta mágica também vai servir como antivírus mental diário para você. Mas você precisa aprender a fazê-la e os meus vídeos vão ser úteis nesse processo aí. O seu problema aqui, ele está na sua psique. Você está retendo coisas negativas e entrando em frequências negativas para resolver as coisas, o que significa sucesso zero. Tá? Então, é preciso saber trabalhar ali os poderes pessoais e individuais que o Criador deu para cada humano. Pensamento, imaginação e falácia. Quando você emana raiva, volta a raiva para você, mais cedo ou mais tarde, em maior ou em menor quantidade. Quando você emana amor, você também vai receber o amor. Então, se o magnetismo e a frequência fosse ensinado na escola para as crianças, nós teríamos um mundo com 99% menos violento do que o mundo é hoje. Você precisa entender algo que se chama magnetismo, tá? Então, acabou o sonho e você não dominou as serpentes, por quê? Porque você está se permitindo entrar nessas frequências negativas. Ódio, raiva, angústia. E daí nada funciona. O importante é que você encontre meditações para fazer no sentido do perdão, tá? Você precisa ser uma pessoa branda, perdoadora, amorosa, ame a todos indistintamente. Por que que essas serpentes aí estão atacando você? Porque você não está conseguindo vibrar aqui em cima. As frequências negativas ressonam nessa altura, feitiço, praga, macumba, etc. Quando a vibração do humano baixa, ela acaba entrando em frequência com as ondas negativas e a pessoa passa a sofrer todo tipo de consequência ruim. Como manter a vibração aqui em cima? Com muita gratidão o tempo todo, amando indistintamente o tempo todo, porque nós todos somos irmãos. Na verdade, nós todos somos um com o Criador. Então você precisa ver até mesmo os seus adversários como você mesmo, tá? A autoestima é muito importante também para que a pessoa não seja cometida por ondas, por frequências baixas. Então é isso que você tem que fazer, vibrar alto. Seja perdoadora, uma pessoa compassiva, branda, uma pessoa amorosa, ame o tempo todo. O amor tudo cura, tudo resolve, tá? Quando que você pode entrar numa frequência positiva? Agora mesmo, mudando os seus pensamentos, né? Muitas vezes a pessoa não percebe, mas ela está hipnotizada por tudo aquilo que ela viveu, por tudo aquilo que ela viu, por tudo aquilo que ela sentiu. Sentimentos, pensamentos e emoções negativas, elas não vão embora. Elas ficam no astral da pessoa, elas vão para o inconsciente, fazer hipnose, comando, um monte de coisa negativa para a pessoa. E você precisa dar vazão a isso aí, tá? Agora, o ser humano ele precisa se defender, sim, mas com muito amor. Outro remédio não tem. Porque se você fica na frequência negativa para dar resposta aos adversários, você corre um risco muito grande, porque daí lá naquele campo minado, o maior come o menor. E ao final, zero engole zero. Então, é isso que está acontecendo. É por isso que chovia no seu sonho. Porque as oportunidades para você mudar existem a todo tempo, a todo momento. Mas aquelas poças que você via representam sentimentos e emoções que vão se acumulando dentro de você.
E essas serpentes ali representam os problemas ali que vão crescendo e aumentando sobre você quando deveriam diminuir. Faça como eu estou falando. Eu vou mandar aqui para você, nos comentários, uma meditação do professor Hélio Couto, uma meditação muito boa, para você ouvir à noite. Tá? Mas é esse o seu problema. Mude as suas frequências, mude seus pensamentos, que a sua realidade vai mudar. Quando? Agora. Se você faz um bem para alguém agora, você entrou numa frequência, automaticamente. E automaticamente alguém já fez um bem para você instantaneamente. Você não está vendo, mas está acontecendo. Então não viva na dúvida, mas atue na certeza, tá? Porque daqui a pouco você vai se ver livre aí, ó. Acabou o sonho, você também não atravessou o lago, tá? Por quê? Porque de acordo com o seu formato psíquico atual, você não tem chance de vencer as adversidades do seu caminho, tá? Agora, faça conforme eu estou falando, que essas serpentes aí vão perder força sobre você. As serpentes podem representar muitas coisas, mas só coisas negativas também, tá? Então, onde é que você pegou esses perseguidores? Muitas vezes a pessoa ela acaba se dirigindo a uma vertente espiritual, aí ela pode cultuar uma crença, fazer parte de um braço religioso, achando que está sendo protegida e bem iluminada, quando na verdade é o oposto que está acontecendo, tá? Você também precisa rever a sua árvore. O que é a sua árvore? É a sua espiritualidade. Ninguém entra num braço religioso, numa vertente espiritual, numa crença, para ser magnetizado negativamente. E você está magnetizada negativamente, tá? Todos nós esperamos que a religião, a fé, a crença, nos forneça iluminação, magnetismo positivo, afastando coisas negativas. Mas isso não está acontecendo com você. Por quê? Porque as suas crenças também não estão servindo para você. Não estão permitindo você crescer, ter o verdadeiro desenvolvimento, aquele desenvolvimento que ilumina e que ao fim torna a pessoa mais poderosa, mais preparada para lidar com as reveses da vida. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Aqui em cima no link, no card deste vídeo, eu vou deixar uma playlist Sonhos com Serpentes. Dê uma olhada porque os vídeos podem vir a somar na busca pelo aumento do seu saber. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Como diz o professor Hélio Couto nas palestras dele, a figueira que não dá fruto deve ser cortada. Às vezes a gente tem dó de cortar uma árvore, mas é preciso. Uma religião, uma crença que não está nos energizando positivamente, precisa sim ser descartado. Primeiramente porque não está surtindo efeito positivo nem na psique, nem no astral da pessoa, né? Muitas vezes nós precisamos aí fazer mudanças abruptas para poder desencalhar do lamaçal de problemas em que nos encontramos. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.